Recording in progress. Bom dia a todos. Cristo é o nosso melhor amigo. Eu quero estender o nosso bom dia lendo o versículo de 1 Reis 11, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O Senhor tem uma promessa especial para aqueles que são fiéis. Cada mandamento tem uma promessa. Que o Senhor nos ajude, fortaleça a nossa fé e nos ensine a sermos obedientes em todos os seus mandamentos. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus, agradecer pela noite que Ele nos concedeu, agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela misericórdia, pela bondade dEle, a misericórdia que nós não temos palavras para explicar.
Cesiane, minha querida, vamos fazer 2 orações? Eu vou fazer, aqueles que puderem dobrar os seus joelhos. Então, eu faço uma oração e você faz a outra. Tá bom, querida. Querido Deus, aqui estamos, agradecidos pelo teu grande amor para conosco. Senhor, muito obrigada. Não somos merecedores, mas queremos te dizer, Senhor, aceitamos. Aceitamos o teu amor, aceitamos o teu cuidado. Pai querido, aqui estamos, trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Imprime em nós o caráter de Jesus, dê-nos a mente de Cristo, derrama sobre o teu povo o Espírito Santo, Senhor. Neste momento, nós te pedimos que tome a tua serva, Cesiane, em tuas mãos, que o Espírito Santo dirija não só agora, mas todos os momentos da vida dela, Senhor. E que ela fale dirigida pelo teu Santo Espírito, que ela viva dirigida pelo teu Santo Espírito. Pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada, Senhor. Prepare os nossos corações, trabalhe conosco. Prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra e dê-nos sabedoria dos altos céus para colocar em prática. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Pai, quero louvar, bendizer e adorar o teu santo nome. Senhor, aqui no meio da natureza, com tantos pássaros cantando, te louvando, Pai, porque a natureza te louva, o céu te exalta, e nós estamos aqui nessa sala para exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, aceite o nosso louvor, aceite nossa adoração, aceite a nossa consagração, Senhor. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Pai, que não seja Cesiane a falar, mas que seja o teu santo e bom Espírito, usando os meus lábios para falar somente o que o céu deseja. Pai, eu quero entregar essa sala nas tuas mãos, quero entregar cada participante aqui nas tuas mãos. E eu digo ao Senhor, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Eu quero terminar, Senhor, aqui no meio dessa natureza, com tantos pássaros, com a beleza da tua santidade. E eu digo para o Senhor, é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível, Pai. É impossível não crer em ti em meio a tantas belezas naturais. Louvado e exaltado seja o teu nome para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, minha querida. A boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Queremos ouvir a mensagem que Deus tem para nós nesta manhã. Amém. Irani, você acha que é possível abrir a câmera e mostrar a natureza sem mostrar meu rosto? Ou não é possível? Porque eu sou péssima com tecnologia. É só você abrir a câmera e virar para... Quando você abrir a câmera, você pode localizar onde você quer colocar. Ah, tá.
Eu vou tentar aqui, peraí. Tá. Vamos ver, peraí. Mas eu acho que é porque Nossa, que lindo! O celular precisava apoiar. Vou tentar aqui, tá? Para Tá. que vocês possam ver a natureza. Hoje nós vamos continuar falando sobre a... Só que assim, não sei se é possível. Peraí, vamos ver aqui. Nós vamos continuar falando sobre Judá. E hoje continuamos falando sobre louvor. Inclusive, Janice, se você quiser ler aí para gente, Gênesis, né, 49, o verso 8, do 8 ao 12, para a gente entender a bênção sobre a vida de Judá. E essa bênção, nós precisamos sempre lembrar que não é de um pai carnal para o seu filho, mas sim de Deus para aquela família que agora ele escolhe para ser a família dele, através de Abraão, para ser a família dele na terra. Então, Deus ele está falando como a família dele, que a Bíblia inteira fala sobre essa família. Então, a gente precisa entender que não é Jacó falando como pai, mas sim Deus usando a boca de Jacó, porque Jacó é o primeiro que dá essa profecia, né, para os filhos, abençoando. Ok, então diz assim a palavra de Deus, Gênesis 49, de 8 a 12. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. O despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amará o seu jumentinho, a vide, e o filho de sua jumenta, a videira mais excelente, levará as suas vestes do vinho, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então, essa profecia, né, fala, porque quando você vai, né, para quem está entrando hoje, Gênesis 49, 1 e 2 diz: Ajuntai-vos, filhos de Jacó, e eu vos anunciarei o que há de acontecer nos dias vindouros. Então, o que aconteceria com as tribos, né? Então, olha só, nós precisamos entender que isso é um pai profetizando de maneira assim extraordinária, porque Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, aqui você percebe que nessa profecia de Jacó, para Rúben, não tinha bênção. Para Simeão e Levi, também não tinha. Pelo contrário, você encontrava ali a maldição. Mas temos que entender que Deus transforma maldições em bênçãos, e por isso que Levi foi uma bênção quando ele, ali ao pé do Sinai, ele tem um caráter transformado, né? A tribo dele. Mas para Judá, quando ele vai dar a bênção para Judá, seu rosto brilha, se ilumina,
Então, veja, para Rúben não tem bênção, para Simeão e Levi não tem bênção, mas para Judá tem uma bênção extraordinária, sabe? Então, agora diz assim, o significado do nome de Judá. Lembra que ele pega sempre o significado. Rúben, ele pega ali o nome dele, porque ele seria... Ele foi ali, veja o filho, quer dizer, ele foi em destaque. Ele diz, olha, você era para ser excelente, mas porque subiste a cama do teu pai, não serás o mais excelente. Quando ele pega ali Simeão, quando ele pega Levi, ele usa sempre o significado do nome. E ele faz a mesma coisa com Judá. E ele diz, a ti te louvarão os teus irmãos. Qual é o significado do nome de Judá? Nós vimos isso, o significado do nome de Judá é louvor. Então, Lia tentando sempre chamar a atenção de Jacó, e quando ela pensa que ela vai ter o terceiro filho, ela diz, dessa vez unirá o coração do meu marido a mim. Mas quando ela tem Judá, ela diz, desta vez louvarei ao Senhor. Claro que o Espírito Santo estava ali inspirando elas para dar o nome, porque esses nomes são proféticos. No final do estudo das tribos, eu vou mostrar para você que quando você pega o significado de cada nome, você tem uma profecia. Então, Judá, te louvarão teus irmãos, os filhos do teu pai te inclinarão a ti. É isso que nós vimos no verso 8. Então, como é que Judá prevaleceu entre seus irmãos? Judá, ele por um tempo, ele chegou a ter a primogenitura espiritual. Porém, a espiritual depois passa para Levi, mas primeiro ela era de Judá. Agora, este é um tema digno de um estudo muito cuidadoso. Todos que querem fazer parte da grande primogenitura espiritual e assim ser herdeiro da herança eterna, precisa fazer esse estudo. Eu não vou ler aqui agora, mas Hebreus 12, verso 23, diz que a grande assembleia, a assembleia dos primogênitos do Senhor. Então, nós precisamos entender, Judá não prevaleceu a seus irmãos pela força, Judá não prevaleceu porque foi posto ali, não! Ele ganhou o direito pela transformação que houve no seu caráter. O primeiro a permitir que o caráter fosse transformado foi José. E José é uma tipificação de Jesus. José, assim como Jesus foi dado ao mundo, José foi dado ao Egito. Assim como Jesus, ele tem uma noiva, José também casou com uma estrangeira. Ele também teve 2 filhos, Jesus, judeus e gentios. José, Manassés e Efraim. Então, José ele é um caso à parte, porque quando ele foi vendido, a tribo mais linda de se estudar, com certeza é José. Então, quando você vê que quando ele estava ali sendo levado como escravo, pelaquela caravana dos ismaelitas, e que ele avista as tendas do seu pai, ele clama ao Deus de Jacó, que pudesse livrá-lo e ser com ele ali no Egito. Ele sabia que ser escravo naquela época era pior do que um animal. Eles tratavam muito melhor o animal do que um escravo. Mas José é um caso à parte, agora depois. Então, qual que dos filhos de José foi o primeiro a transformar o caráter? Dos filhos de Jacó, qual foi o primeiro a transformar o caráter? José. Ele foi o primeiro a ser transformado. Agora, depois de José, quem é que teve a transformação de caráter? Judá. Judá permitiu que Deus, ele não foi colocado nesse posto. Você já se perguntou por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Jesus, ele poderia ter nascido da tribo de Rúben.
Ele poderia ter nascido da tribo de qualquer um dos filhos, mas precisaria haver uma transformação de caráter, e é exatamente o que Judá ele permitiu. Então, Judá, ele, toda vez que o nome é mencionado, nós vemos liderança aflorada, claramente. Judá, ele era líder entre os seus irmãos, e eu vou pedir a Irani para ler Gênesis 37, 26 e 27. Enquanto a Irani lê, veio aqui uma pergunta no chat, né? Acho que a irmã Terezinha, que lugar é esse? Nós estamos aqui para cuidarmos de mulheres e a gente está aqui no sítio da Andréia. É um lugar lindo, irmã. E aqui nós vamos deixar que Deus use as nossas mãos para curar pessoas. E nós estamos aprendendo a servir aqui. Nós vamos hoje aprender sobre as massagens para servir as pessoas, porque nós vamos curar através dos 8 remédios naturais. Irani, você conseguiu achar? Gênesis 37, 26 e 27. Ok. Diz assim a palavra de Deus. E então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e é nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então, você vê que, se você não acompanhou os estudos, eu te sugiro acompanhar todos. Você vê que o Rubem, ele teve vergonha, ele teve medo de expor suas ideias, mas Judá é um líder. Judá não tem medo de expor suas ideias. Ele diz, não vamos vender, não vamos matar nosso irmão, vamos vender. Não vamos ter o sangue dele nas nossas mãos, não. Vamos vender. E diz que todos lhe obedecem. Na minha tradução, é a mais fidedigna ao hebraico, dizem que todos lhe obedecem. Na sua, Irani, diz o quê? Todos o seguiam? Na minha diz que os seus irmãos concordaram. Sim, mas assim, diz que os seus irmãos o obedeceram. A minha, ela diz exatamente isso. Então, eles tinham decidido matar José. E a ideia de matar foi de Simeão. Nós já vimos isso também. E aí Rubem é o que podia salvar. Eles, não, vamos jogar o menino no poço. E aí, como ele era o primogênito, e todos obedeciam o primogênito, então ele joga o menino no poço, mas ele não tinha um caráter forte. Sabe, a sua intenção era boa, mas ele tinha medo de expor suas ideias e ser recriminado pelos seus irmãos. Mas Judá, nós vamos ver, estudando o caráter de Judá, que Judá não tem medo de expor suas ideias. Ele não tem, porque ele é um líder. Então, a ideia de vender é de Judá. Suas ideias eram acatadas por sua liderança. Então, você nota, ele não obrigou, mas ele tinha tal influência de líder, era tão nato, que o que ele disse foi suficiente para eles aceitarem a ideia. Isso mostra a influência que esse jovem tinha sobre os demais irmãos. Note, ele não teme em colocar suas ideias para fora. Rubem, ele escondeu sua verdadeira intenção. Tanto é que nós já vimos isso, e se você pegar a história, ele diz, eu vou sair porque eu vou voltar para tirar o menino do poço. Quando ele volta, José não estava ali. E ele pergunta, e eles disseram, nós vendemos. E, mais uma vez, ele tem um caráter fraco, porque Jacó era rico. Ele sabia que aquelas caravanas paravam para dormir, para descansar. E por que ele não vai atrás? Porque ele tem um caráter fraco, porque ele tem um caráter vacilante.
Mas Judá, ele fala, não vamos matar, é nosso irmão. Ele salva a vida de José. Deus estava em tudo. Deus estava trabalhando em cada detalhe. Deus, ele tem o controle. E por isso que José, ele fala aos seus irmãos chorando. E ele pede, não me venda, não me venda. Mas todos obedecem a Judá. Foi Deus que enviou José ao Egito. Sabe por que Deus enviou? Deus, ele, na verdade, assim, ele permitiu. Sabe por quê? Porque ele transforma tragédias em bênçãos. Pare para pensar. Durante toda a história da Bíblia, o que Satanás quer fazer com o povo de Deus? Ele quer destruir. Ele quer destruir a nossa mente. O campo de batalha entre Deus e Satanás é a nossa mente. Por isso, irmãs, eu faço um clamor a vocês. Não deixe histórias fictícias tomarem conta da mente de vocês. Porque ele coloca, a gente vai ler a Bíblia, a gente dorme, a gente não consegue ler, mas a gente pega um livro e a gente engole aquele livro. Por quê? Porque os demônios estão ali nos instigando a ler. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo a novela do Gênesis, ela, antes de ser colocada ali, ela foi escrita. E tem ali, naqueles escritos, romances, tem coisas que saem fora da Bíblia. Então, Satanás, ele quer perverter a nossa mente. E nós precisamos ter uma mente clara, limpa, para compreender. E a história está aqui, a Bíblia. A história do povo de Deus. Na Bíblia você conhece Deus. E por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e tua palavra é luz para os meus caminhos. Então aqui está a história do povo de Deus. E é esse livro que nós temos que nos alimentar. É esse livro que nós temos que nos... Eu não sei se vocês já assistiram uma pregação do pastor André Flores. A mente é o campo de batalha. Se você não assistiu, assista. Para você ver que não é brinquedo. Não é brinquedo você ver novela, não é brinquedo você ver filme, não é brinquedo você assistir Netflix. Isso tudo é porcaria. Nós precisamos entender as histórias da Bíblia para ver as transformações de caráter, e Judá é o segundo a ser transformado. Então, Deus, ele permitiu que José fosse enviado ao Egito para salvar a família dele. Porque o mal, aqui nós vemos claramente a guerra entre o bem e o mal. E uma vida inteira, o mal quis roubar, matar e destruir. E ele mesmo diz isso, a palavra de Deus diz isso. E uma vida inteira ele quis matar esse povo, porque ele sabia, aqui quando Jacó dá essa bênção, ele sabia que o Messias viria da tribo de Judá. Irani, ela leu aí, ó, ele amarrará sua jumentinha, ele lavará sua capa no sangue de uva, seus dentes brancos como leite, como dentes de leite, até que venha Siló. Essa profecia está dizendo que Jesus viria dessa tribo. Mas Judá, ele conquistou esse lugar. Ele conquistou pela transformação que houve. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A história de Judá não é sempre uma história linda. Quando ele ficou com os seus irmãos, depois que eles matam José, que eles vendem José, que eles querem matar, mas chegam a vender José, ele fica 2 anos, mas atormentava a mente dele. E ele diz, olha, esses irmãos são maus e eu não quero a companhia desses irmãos. E por isso
que ele sai de casa. E ali vem uma parte negra da história de Judá. Eu não vou mencionar nesse momento, mas eu quero mostrar para vocês que Judá, de uma certa maneira, estava sendo usado por Deus. Porque o mal, ele ia trazer fome, ele ia trazer seca, ele ia... E Deus iria dar um tempo de bonança, mas depois ele viria com a... Você pode notar que Deus, ele é muito didático. Por isso nós temos 12 horas de luz e 12 horas de trevas. Aqui são 2 senhores. Então foi 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Sempre você percebe que a guerra, ela é acirrada, ela é justa. E Deus faz essa guerra justa para que o mal, porque o problema dele é acusar que Deus não é justo. Então, Judá, ele não era só um líder entre os seus irmãos, mas ele também tinha confiança do seu pai. Porque quando vem essa fome, em outro momento eu vou mencionar essa parte de Judá, que foi muito negra. Mas eu queria mostrar para vocês que ele tinha a confiança do pai. E eu gostaria que se a Irani pudesse ler Gênesis 42, do 37 e o 38. Nós vamos ver claramente. Então, tem a fome, esse povo tem que descer o Egito. Se você não conhece essa história, você precisa conhecer. E aí, então, esse povo desce para o Egito e os irmãos descem para comprar comida. E é José que salva toda a família, todo o Egito, porque José foi usado por Deus. Pode ler, Irani, por favor. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu tu restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Então, olha só, Rubem vai e perde, porque eles vão a primeira vez, José faz o teste com eles, prende Simeão, e agora eles precisavam levar Benjamim. Quando Rubem vai pedir para o pai não dá. Porque assim, olha, os membros da nossa família nos conhecem na íntegra. Eles conhecem todos os nossos defeitos. E Jacó conhecia o caráter de Rubem. E o caráter dele era fraco e vacilante. E Jacó não deixa Benjamim. Eles, não, se não trouxer, eu vou descer a sepultura de tristeza. Então, ele não permite. Mas e quando Judá pede? Então, ele não permite que Rubem leve. Mas e quando Judá pega? Então, você vai ver que Judá ele conquistou a confiança do pai, a liderança do pai. Então, em Gênesis 43, do verso 8 ao verso 9, a gente vai ver aqui que é diferente quando Judá pede. Olha quando Judá pede. Qual que é a resposta de Jacó? Diz assim, no 8 e no 9. Com isso, disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Tá, ele fala que ele é culpado. Rubem chegou a falar que ele podia matar os 2 filhos dele, mas ele não entrega. Mas e quando Judá pede? Jacó permite. Agora Jacó deixa Benjamim ir com ele.
Veja o poder de convicção, o convencimento que tem Judá. Seu pai confia nele. Eu te dou minha palavra. Eu serei responsável por ele. E isso mostra o tipo de caráter que Judá tem. E eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês em Gênesis 46, no verso 27 e no verso 28. Pode ler, Irani. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Tá, então olha só, quem que Jacó tinha que enviar? Ele tinha que enviar Rúben, que era o primogênito. Mas em quem que Jacó confiava? Em quem Jacó sabia que tinha liderança? Que era forte? Que era corajoso? Aí está dizendo, e Jacó enviou Judá e os seus irmãos. Porque ele prevalecia entre os seus irmãos. Então, Jacó, ele chega ao Egito e ele manda Judá à frente, representando o clã. Ele manda Judá a ir ter com Faraó. Então, Jacó escolhe 70 e aí ele confia em Judá. Não mandou Rúben, nem Simeão, nem Levi. Eles estão antes de Judá. Judá era líder. Ele era o representante da família. Ele conquistou este lugar pela sua liderança. Onde Rúben falhou, Judá foi forte. Judá, ele prevaleceu. Então, ele se destacou dentro da sua casa. Então, verdadeiramente, nós conhecemos os membros da nossa família. Nós conhecemos. Os de casa podem até se confundir, mas os membros da família não. Jacó conhecia o caráter de cada um dos seus filhos. Nós podemos enganar os de fora, os de dentro nós não enganamos. Então, toda a história de Judá se resume na bênção de Jacó. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. Na separação das tribos. Tempos mais tarde, qual os nomes que ficam? Quando Salomão morre, porque 3 reis governou Israel com as 12 tribos unidas. Saul, Davi e Salomão. Mas quando Salomão morre, as tribos são divididas. 10 ficam sua capital em Samaria e 2 continuam em Jerusalém. Mas qual é o nome que prevalece? Israel, com as 10 tribos, porque Efraim era o primogênito de José e José era um primogênito. Então, Efraim fica ali, como Efraim está nas 10 tribos, ele leva o nome de Israel, porque Jacó teve o caráter transformado e Deus mudou o nome dele de enganador Jacó para Israel, que é príncipe. Então, olha só, aqui fica agora Israel e Judá. Lembra do sonho de José, onde os filhos de Jacó se encurvavam a ele? Aconteceu, mas quando eles se inclinam, eles não sabiam que era José. Eles achavam que era o primeiro-ministro do Egito, que era o governador do Egito. José é um caso bem especial, é um caso distinto. Deus usou poderosamente. Ele representa Cristo, porém Judá não foi por força, não foi por circunstância. Ele não obrigou nenhum deles, mas porque ele conquistou.
esse lugar entre os seus irmãos. A palavra que descreve Judá é líder, independente, líder nato, mas nem sempre foi assim. Ele também teve suas caídas. Ele estava entre aqueles que José informava ao seu pai, que era de má fama. José, o Espírito de Profecia diz que ele começou a se tornar mimado e cheio de si. Ele começou a se tornar exigente. E José, ele entregava os seus irmãos para Jacó. Ele é como um dedo duro, mas Deus transformou o caráter. Deus transforma caráter. E nós vamos ver que ele vai transformar o de Judá. Mas nem sempre Judá teve esse caráter. Então, assim, a Bíblia menciona um detalhe muito importante de Judá. Ela não menciona os primeiros anos de vida, nem dele, nem dos seus filhos. Mas Jesus foi santo, diferente do seu tataravô. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o divino humano. Mas na vida de Judá, existem alguns registros muito graves. E eu queria mencionar assim, de uma forma bem rápida com vocês. E ele está lá em Gênesis 38. Então, se a Irani puder ler, Irani, você vai lendo e na hora de parar eu falo até aqui. Gênesis 38. Você já se perguntou por que a história de José, o 37 e 39, e no meio da história de José tem Judá ali, no capítulo 38? Eu vou explicar isso para vocês mais tarde, ou no próximo estudo, porque hoje nós não vamos terminar de estudar Judá. Eu começo no versículo 1. Isso, pode ser. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quizibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para e o seu primogênito. Tem alguém que está com o microfone aberto? Será que não é o meu, Irani? Eu acredito que não, porque... Mas está tudo certo, já deu tudo certo aqui, já melhorou, já foi fechado, era microfonia. Vamos lá. O 7. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. E então disse Judá a Onã: possuí a mulher do teu irmão, cumpre o livrato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Irani, nós vamos continuar. Pode deixar bem aberto aí que nós vamos continuar essa história. Então, olha só o que acontece aqui. Essa é a parte negra da história de Judá. Judá,
ele não consegue conviver em vendo o sofrimento do pai, e ele fala, olha, esses irmãos são todos má companhia, eu vou sair. E não tem problema você sair de casa, desde que você tenha os princípios. Só que Judá, ele não guarda os princípios que Deus pede. E ele tem um julgo desigual. Ele casa com uma cananeia. E isso vai trazer sérias consequências para Judá. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Quando nós não somos obedientes ao Senhor, sabe, nós vamos colher muito sério as consequências. Eu vou dizer, tem decisões que nós tomamos nas nossas vidas que elas são, assim, por gerações. A gente, por exemplo, vê que a decisão de Sara em dar Agar para ter o filho através de Agar, tentando dar uma ajuda para Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês. Até os nossos dias nós colhemos essas consequências. E a desobediência a Deus, às vezes, gera consequências que são consequências que são cruéis. São consequências terríveis. E Judá, ele sabia que ele não podia casar com jugo desigual. Mas ele casa com essa cananeia. E ele tem 3 filhos com ela. Onã e Selá. Então, assim, olha, o primeiro filho, Judá ainda faz o mesmo erro. Ele pega uma mulher, que é Tamar, que também não é da sua descendência, e faz ele casar com ela. Então, 2 julgos desiguais. E agora, a Bíblia diz que ele era tão mau. Então, ele não tinha um cuidado com seus filhos, ele não tinha os princípios bíblicos para com seus filhos. E os seus filhos, principalmente o primogênito, foi tão mau que Deus o fez morrer. Só que quando o homem morria, a mulher tinha direito de casar com o irmão. Porque elas não trabalhavam, elas eram sustentadas, e quem sustentava eram os filhos, era o esposo. Então, quando fica sabendo que o filho não seria dele, mas seria quando Onã fica sabendo que o filho não seria dele, mas seria de todas as vezes que ele possui, então, Tamar, ele joga o sêmen na terra. E isso é o princípio, que é o mesmo princípio da masturbação. É a mesma coisa. E isso é terrível aos olhos do Senhor. E o Senhor vai ali, o Senhor alerta, mas quando nós resistimos, chega um momento que há um pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas é um ato que repetidamente nós fazemos. O Senhor está ali nos alertando, nos chamando à consciência, nos chamando a mudanças, mas nós estamos ali insistindo no erro. E até que se torna um pecado. Quanto tempo? É muita misericórdia. E o Senhor fez morrer. Quando ele faz ele morrer, eu só quero perguntar uma coisa para vocês. Está tudo bem na família de Judá? Quando nós desobedecemos a Deus, nós colhemos sérias consequências. Está tudo bem na família de Judá? Não, está tudo mal. Ele perde seu primogênito, ele perde seu segundo filho. E agora, se ela ainda era uma criança, e ele diz, vai e fica viúva na casa do teu pai. Porque até que Selá seja homem. Porque ele teria que dar Selá para ela. Era direito dela. Só que no verso, que é o último verso que a Irane leu, ele diz assim, para que eu também não perca esse filho. Então ele está colocando uma culpa que era dele em Tamar. Ela não era culpada da morte dos filhos. Ele perdeu as bênçãos do Senhor, porque na desobediência nós não temos bênçãos. Nós temos bênçãos, Deus ordena a bênção.
na obediência. Qual é a parte que você está em desobediência com a vontade de Deus? Eu não sei qual é a parte, mas onde você estiver, faça um concerto hoje com Deus. Senhor, eu quero mudar, porque eu quero tuas bênçãos. Porque a sua família pode colher as mazelas por conta da sua falta de obediência a Deus. E os filhos dele colheu. Porque ele não ensinou a religião que deveria ensinar, porque ele não tinha uma esposa que tinha a mesma fé dele. E agora essa mulher vai e fica viúva na casa do pai. Só que Selá já é homem, porque ela só faz isso quando Selá já é homem. Selá já é homem. E ele não dá Selá para ela. Porque ele não queria o quê? Perder o terceiro filho, porque ele achava que quem... Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito comum do líder sempre colocar a culpa em outra pessoa. E ele colocou a culpa em Tamar. Mas a culpa não era de Tamar. A culpa era de Judá. Só que a mulher de Judá morre. E quando a mulher de Judá morre, alguém vai falar para Tamar, porque ele vai fazer uma viagem para perto ali de onde Tamar morava com o pai. E alguém diz assim: ei, Tamar, teu sogro vem vindo aí. Ela tinha morado com ele. Ela sabia qual era o caráter de Judá. Ele era líder, ele era corajoso, mas ele tinha uma falha de caráter. Eu louvo a Deus por essas histórias. Eu louvo a Deus porque aqui nós podemos ver que Deus transforma a vida, que Deus transforma pessoas. E agora ela sabia que ele não dominava o seu desejo sexual. E por isso ela toma uma decisão. E eu gostaria que a Irani pudesse ler, continuar lendo, porque nós vamos ver que ela vai tirar suas roupas de viúva e vai colocar roupas de prostituta. Pode continuar, Irani. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar, e eis que o seu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à estrada de Anaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era ela sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás o penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu seio, teu cordão e o cajado, pois lhes deu a possuir, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Emaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá que ela o guardava para si, para que não
nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achastes. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua Peraí, nora... só um minutinho. Só um minutinho, Irani. Então, vamos lá. Essa mulher sabia que ele não resistia a mulheres, então ela pega as roupas de prostituta, tira as de viuvez e vai para a beira do caminho. E espera seu sogro passar ali. Não deu outra. Na hora que seu sogro vê aquela mulher ali, e ele não olha nem para o rosto dela. E aí ele vai pedir o quê? Para ela se deitar com ela. Porque ele tem ela como meretriz. E aí ela diz, o que você vai me dar? Eu vou te dar um cabrito. E o cabrito valia muito, viu? Cabrito não é igual hoje, né? Um cabritinho. Não, naquela época animal valia muito. E ela diz assim, mas eu quero um penhor até esse cabrito chegar. O que você quer? Eu quero o teu bordão, quero teu cordão, eu quero teu cajado. Judá não podia dar essas coisas, não podia. Dar identidade, CPF, talão de cheque, cartão de crédito, senha. Ali mostrava quem ele era. Ali mostrava que ele era um príncipe em Israel. Ali mostrava o seu cetro. Ali dizia quem ele era. Mas ele não resistia a mulheres e ele dá aqueles objetos que ela pediu. E eu vou te dizer uma coisa, ele manda seu amigo ir buscar essa mulher para pegar as coisas e para entregar o cabrito. Só que ela não era prostituta. As mulheres tinham um ponto. Mas Tamar, ela não era prostituta. Então, por isso que perguntam onde está a mulher e não acham. E agora o Adulamita lá volta para ele e diz, olha, eu procurei, mas não achei, deixa com ela. É melhor tudo ficar com ela do que alguém descubra o meu erro. Mas Satanás, abre o seu ouvido, os teus olhos. Ele sempre te faz pecar. Mas depois ele escancara seu pecado. Que seja qual é o seu pecado. Qual seja o meu pecado. Ele vai escancarar. E todos vão saber quem você é. Porque é assim que ele faz. É assim. Ele não é criativo. Satanás não é criativo, irmãos. E agora ele pega e agora Judá cai na mazela de se deitar com a sua nora, não sabe que é sua nora, ela fica grávida. E aqui eu faço um apelo para você, mulher. Use roupas que mostrem Cristo no seu caráter. Porque com a determinada roupa que você está usando, você mostra qual é a intenção do seu coração. Então, aqui mostrou a intenção do coração dela, que era se deitar com ele. E ela conseguiu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus tem padrões. E as normas do céu não são menores do que as normas dessa terra. Para casar com um príncipe, são muitas normas. Busque na internet. Quais são as normas de uma princesa? O que elas precisam ter para elas casarem com príncipes? Terrenos, tá? Você vai ver. Elas não podem usar roupa apertada. Elas não podem usar mini saia. Elas não podem usar esmaltes berrantes. Elas não podem usar maquiagem berrante. Tem que ser o mais discreto possível. Você já viu que hoje as maquiagens, as makes, né, que eles fazem bem discreta? Porque se estão seguindo as princesas e para casar com um príncipe você tem que ter um padrão muito elevado. Então você acha que no céu o padrão é menor do que o padrão dessa terra? Não é. Não é menor. Deus, ele é extraordinário.
não é menor. Então eu vou fazer esse apelo aqui para você. Deixe Deus tomar conta da sua vida. Nós vamos continuar essa história semana que vem. Chegou no nosso limite aqui do tempo. Mas nós vamos ver como que Deus transforma maldições em bênçãos, tragédias em bênçãos. E nós vamos ver um homem que manda matar uma mulher se transformando em um homem de Deus. Porque o homem que vendeu seu irmão como escravo é o homem que dá a sua vida por Benjamim, seu outro irmão. Não mais o mesmo homem, mas um homem transformado. E nós vamos ver características muito específicas, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Deus abençoe sua vida. Deus guarde o seu dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agradecemos a Deus pela mensagem, pedimos uma bênção especial, Cesiane, sobre você, sua família, seu ministério, que o Senhor fortaleça a sua fé cada dia. Nós vamos agora fazer as orações. Você faz a primeira oração, por favor. Pedimos mais uma pessoa para fazer a segunda oração, e a terceira, então, será cantada. Quem pode fazer a segunda oração? Eu faço, Irani. Ok, irmãzinha. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. A Cesiane faz uma oração, a Leni fará a segunda oração, e hoje nós vamos orar, vamos passar o dia em oração por este trabalho que a Cesiane está fazendo com cada um dos nossos irmãos. Cesiane está fazendo um trabalho, está num local, no retiro. Então, nós vamos... Louvado seja Deus. Né, vamos orar. É um grupo, explica aí, Cesiane, é um grupo de pessoas que está fazendo... Então, aqui a gente está trazendo as pessoas e cuidando delas. E hoje, a Claudinha, ela é especialista em massagem e ela vai nos ensinar a fazer as massagens que curam, né? Você toca nos pontos, às vezes tem as tensões, e hoje nós vamos estar aqui aprendendo. Então, ore para que Deus nos capacite, nos dê o conhecimento, todo o entendimento, tudo que ela nos ensinar, que nós possamos aprender, e nós vamos aprender para cuidar de vidas aqui nesse local e para onde Deus mandar. Nossas mãos serão consagradas para curar. Então, vamos orar pela obra do Senhor, pedir que o Espírito Santo direcione, que seja feito somente aquilo que é para a honra e glória do Senhor, né? E a Cesiane faz uma oração e a Leni faz a outra. Certo. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, eu te louvo, Senhor, por o Senhor ter usado a tua filha para pedir oração por este grupo que vai estar aqui hoje aprendendo para servir, Senhor, ao Senhor. Pai, obrigada por essa sala, obrigada, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Obrigada pelo teu poder, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu poder que nos dá força para transformarmos o nosso caráter. Usa-nos, Senhor. Usa-nos nessa terra, Pai, como atalaias, como baluartes teus, Pai. Senhor, eu quero entregar a vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui nessa sala. Quero entregar esse lugar, Senhor. Quero entregar cada uma das meninas que hoje vai fazer esse curso, Paizinho, para cuidarmos de vida. Use-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Obrigada por essas histórias, Senhor. Essas histórias que nos libertam, que nos mostram o quão misericordioso o Senhor é e o quanto o Senhor transforma tragédias em bem, maldições em bênçãos, caráter maus em caráter do bem.
E nós queremos ser transformados por Ti, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que seja nosso querido Deus poderoso Pai, que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Muito obrigada, meu Deus, pela essa oportunidade tão maravilhosa de ouvir as mensagens que o Senhor tem trago cada dia para nós, para que a mesma fique registrada em nossas mentes, em nossos corações, para que cada dia possamos termos vidas transformadas. E estamos aqui para te pedir perdão pelos nossos pecados. Pai de amor, aonde temos falhado, nos perdoe. Se tem algo, Senhor, que ainda não confessamos, algum pecado que nós nos falamos ao ouvir a mensagem aqui da Cesiane, em coisas que às vezes nós trazemos, Senhor, para nossas famílias. Então, por favor, quebra as maldições de nossas vidas, transforma nossas vidas. A Bíblia diz que os nossos pecados podem ser vermelho como carmesim, que se tornarão branco como a lã. E quando o Senhor perdoa, então perdoa, Deus, para que possamos sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas tuas, em nome de Cristo Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, consagre a vida de cada pessoa que hoje entrou nessa sala de consagração. Senhor, nós estamos aqui todos os dias porque nós queremos cada dia aprender de Ti, nós queremos que o Seu caráter seja implantado em nós queremos, Senhor, ter os pensamentos de Jesus. Então, por favor, toma-nos em Tuas poderosas mãos e muda o nosso coração, transforma a nossa mente, para que possamos sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas Tuas. Pai de amor, hoje, durante o dia, estaremos orando em favor da Cesiane, desse trabalho maravilhoso. O Senhor sabe que eu amo este trabalho, Senhor. Mãos que cuidam, que maravilha. Que elas possam aprender cada dia como cuidar das pessoas, como salvar pessoas. Então, Pai de amor, nos ajude para que cada dia as nossas mãos, essas mãos que o Senhor nos deu, que elas servem realmente para servir ao irmão a quem está ao nosso redor. Abençoe, nos guarda, nos conceda um dia abençoado por Ti. E mais uma vez eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que todas as pessoas que ouviram essa mensagem tão especial hoje, que possa colocar em prática, como diz lá em Eclesiastes 12:13, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos. De tudo que tem ouvido, de tudo que nós ouvimos, a suma é fazer a tua vontade. Que hoje nós possamos dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui sobre os nossos joelhos, Pai, porque queremos nos reconciliar contigo. Pega nas tuas mãos, Senhor, esse vaso, os nossos vasos quebrados e sem forma e vazios, e transforma-os, Senhor, segundo o teu querer, e encha-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. É o que eu peço nesse dia, em oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Glória a Deus. Neste momento, nós damos início às considerações. Meninas, eu posso só mostrar algo lindo aqui para vocês? É assim, ó, tem muitas árvores, mas eu estava aqui falando para vocês e assim, tem um pé de manga ali, muito carregado, e outro ali. E eu falei, meu Deus, a tua natureza é tremenda. Desculpa, Iranite, cortar aí rapidinho. Mas olha, tudo dá, tudo dá. A natureza dá, o céu dá. Só nós que somos egoístas e nós precisamos dar. Porque quando tiver um povo que esqueceu deles mesmos e tiver, sabe, entregando a sua vida para o Senhor, que é exatamente os 144 mil, nós vamos glorificar a Deus. Porque nós interrompemos a glória de Deus quando nós, egoístas, e aqui nós queremos dedicar nossa vida ao Senhor. E olha, contemplar o Senhor na natureza. E nós precisamos aprender, porque Deus é um Deus didático. E por isso essas plantinhas, elas dão frutos para o nosso alimento. Elas não são egoístas e nós não podemos ser egoístas. E a transformação de caráter da vida de Judá foi exatamente porque ele deu a sua vida por Benjamim. Nós vamos ver isso. E olha que lindo esse pé carregado de frutinhas. Louvado seja Deus. Nani, pode continuar, desculpa, tudo bem. viu? Amém. Eu Consideração. porque eu fiquei o tempo inteiro. Eu fiquei o tempo inteiro olhando esses pés e eu falei, não, quando terminar eu quero mostrar como que o céu inteiro dá, a natureza dá. A ciência do bom viver fala isto. Tudo que Deus criou é para servir, tudo. Né? Só nós, com coração egoístas, é que não queremos servir. Né? O coração, ele manda, olha que coisa linda. O coração, ele manda a natureza, o que Deus criou. O nosso coração manda sangue para todo o corpo. Tudo que Deus criou é para servir. Irmãos, nós vamos agora fazer as considerações. Eu queria ler. A Cesiane falou para nós olharmos, né? Qual é a nódoa? Qual é a nódoa do nosso caráter, né? O que tá impedindo? Eu gostaria de ler aqui o que nos diz só um pedacinho do Mensagem aos Jovens. E eu quero pedir que todos os irmãos abram o coração para ouvir. Eu vou colocar aqui também no chat. Diz assim: a santificação é uma obra diária. Ninguém se engane com a crença de que Deus lhe perdoará e o abençoará enquanto está transgredindo um dos seus mandamentos. Irmãos, quando a Cesiane falou para nós termos cuidado com o nosso pecado, nós queremos ouvir aquelas mensagens que deixam a gente na zona de conforto. Quando ela falou da seriedade do pecado, eu me lembrei e pedi a Deus, falei, Senhor, eu li, agora se for da tua vontade que eu leia para os meus irmãos, o Senhor me mostra, porque eu não sei onde está. Eu peguei o livro e abri em cima, e eu quero repetir, ninguém se engane com a crença de que Deus lhe perdoará e o abençoará enquanto está transgredindo um dos seus mandamentos. A prática voluntária de um pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa de Deus a alma. Olha a seriedade do que a Cesiane falou. Ela falou para nós sondarmos o nosso coração, né? Pedir a Deus para sondar, para a gente fazer uma análise
E é urgente, nós precisamos parar com esse negócio. Não, mas que fulano fez, na Bíblia a gente vê os relatos das pessoas que pecaram, não é para a gente pecar também, não. Não é para a gente acalmar, não é para acalmar a consciência e nos deixar na zona de conforto, não, irmãos. É pelo contrário, é para nós não praticarmos, não cairmos como eles caíram, é para isso que está. E a misericórdia de Deus é para aquele que confessa e deixa. É este o convite de Deus, é confessar e deixar. Não é para a gente ficar. A prática voluntária de um pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e nos separa de Deus. Iapo, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos. Bom dia, Cési. Bom dia, Irani. Então, a Cési estava mostrando aí, né, que a natureza dá. E aí eu lembrei dos 4 ramos da festa de tabernáculos, né? Dos 4 ramos que representam os 4 tipos de pessoas que Deus quer salvar. E o primeiro deles é o limão, né? O limão siciliano, e que representa o limão. Ele tem o bom perfume e tem o fruto, que representa o quê? O conhecimento da palavra e as obras. Então, para a gente dar, nós temos que ir na fonte, ninguém dá aquilo que não tem, né? A gente tem que ir à fonte para se alimentar e para se carregar das nossas forças para a gente servir a Deus. Então, é só depois que a gente estuda e esquadrinha a palavra de Deus que a gente pode compreender tudo isso, né? Esse estudo de Judá, na verdade, o estudo das tribos, é um estudo, sim, fantástico, e já ouvi ele pelo menos umas 5 vezes, eu acho que mais, porque eu estava escrevendo sobre isso, e só para ouvir e escrever já foi umas 5 vezes, e ouvi em outros momentos que a Cési falou, mas cada vez que eu ouço, eu aprendo uma coisa nova. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, e a gente precisa meditar nela, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que meditar na palavra dia e noite, porque cada dia que a gente lê, que a gente estuda, a gente vai aprendendo uma coisa nova, Deus vai nos abrindo o entendimento, né? E às vezes você lê uma passagem 50 vezes, na 51ª você entende. Você fala, nossa, parece que abre na nossa frente, né? A janela, né? A gente fica realmente compreendendo tudo que Deus quer mostrar para nós. E a Irani falou aí, né? Todas as misérias relatadas na Bíblia, na palavra de Deus, não é para justificar o nosso pecado. É para a gente ver como que Deus transforma tragédias em bênçãos. Porque todas as histórias da Bíblia têm, na verdade, um final de transformação. E Deus deixou essas histórias relatadas que é para a gente ver como que as pessoas do passado não são diferentes de nós, e tudo que ele fez no passado para salvar, para resgatar, para transformar, ele quer fazer em dobro conosco hoje. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, e eu louvo a Deus por esses estudos, por essa oportunidade, né, da gente estar ouvindo mais uma vez, a gente estar estudando e mergulhando profundamente na palavra de Deus, porque isso vai nos trazer transformação, para que a gente possa fazer parte daquele povo que vai reivindicar o caráter de Cristo aqui na Terra. Em nome de Jesus. Obrigada, Iapo, muito obrigada. Obrigada pela sua contribuição. É isso aí, nós precisamos compreender, não é para a gente, eles fizeram, Davi também fez, fulano também fez, é normal, não é para isso, né? É para nós sabermos que Deus tem poder para transformar, é para nós não repetirmos,
né? E saber, não repetirmos e saber do que Deus fala para nós. Para quem é misericórdia, para quem confessa e deixa, que Deus tem poder para perdoar os nossos pecados, mas para a gente mudar e não para a gente ficar na zona de conforto, né? Essa frase me tocou muito, a prática voluntária de um pecado. Isso é iniquidade, né? A prática voluntária, a gente continuar, ficar ali, temos que tomar decisões, né? E eu agradeço muito a mensagem de ter chamado a nossa atenção, de olhar diante de Deus, pedir a Deus para que Ele mostre para nós qual é a nódoa do nosso caráter. Pois não? Esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? A prática voluntária do pecado, a gente vai praticando, 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 até que chega no ponto que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. É, verdade, verdade. Irmãos, vamos anotar os pedidos de oração. A Cristine está pedindo oração. Vamos anotar os pedidos, viu? Próxima, anotar e orar. Próximo, alguém mais gostaria de fazer as considerações? Bom dia, eu gostaria. Pois seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. Eu achei interessante, foi o que a Iaponira falou. A mensagem muito boa, nossa, espetacular. Interessante quando a gente fala que a palavra de Deus, às vezes a gente lê um versículo, pode ler todos os dias, ele fala algo para a gente. Isso aí deu a entender uma certeza que realmente a palavra de Deus é a boca dele falando conosco. Porque ele não vai chegar todo dia e falar com a gente a mesma coisa. Né? Um amigo chega para outro e não vai falar a mesma coisa. Então, realmente, na minha mente, eu pude entender, hoje esclareceu aqui na minha mente que realmente a palavra de Deus é a boca, porque às vezes a gente fala, essa palavra de Deus é a boca dele falando com a gente. Mas a gente não entende aquele sentido assim profundo. Então, o que deu a entender realmente é viva mesmo, é a boca falando com a gente. Né? Então, eu agradeço muito a Deus pelas mensagens, pelas considerações que os irmãos fizeram. Nós somos muito grata mesmo. E a mensagem eu entrei um pouco, mas deu para mim pegar muita coisa. E outra coisa que a Cesiane mostra, esses pés de árvore, a gente vê que realmente não cessa, né? A palavra de Deus fala que enquanto houver, não cessará de chover, dar fruto, seja pessoas boas, pessoas más, né? E Deus, ele sempre dá. E nós temos aquela mania, né? Se fulano me dá, eu vou dar. Deus, vou devolver meu dízimo porque Deus vai me dar. Somos pessoas, mas que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Muito boa consideração, muito boa mensagem. Eu gostaria de pedir vocês continuem orando pela minha irmã, viu? Que está em recuperação da cirurgia que ela fez, tá? Que Deus possa Irmã, dar é bom você anotar, dessa... porque aí a gente não esquece, porque eu copio. Anota aí no chat, Ok. eu já copiei a Cristina que está pedindo oração pelo pai dela, pelo José, tem alguém pedindo oração, eu estava copiando agora, pedindo oração pela Ana. Vamos anotar, porque aí a gente copia e não esquece. Meus queridos, Rosângela, seja bem-vinda. Oi, bom dia a todas ou todos, né? Deus abençoe vocês. É bem rapidinho, é porque ontem eu tive um momento especial na sala, vocês oraram comigo, a Ivani orou comigo, né? E a Cesiane hoje ela está na sala, ontem parece que ela não estava, mas eu acompanho aí desde o primeiro grupo, Amor Escrito com Sangue, né? E Deus tem feito muitos milagres, e ontem vocês oraram tudo aquilo que eu falei. E, irmãs, olha, valeu as orações, Deus ouviu. Eu já tive 2 respostas ontem, tá? Quando fala, toca na menina dos seus olhos,
das pessoas já foi desligada ontem à tarde, sem eu falar nada, entendeu? Então, não é que Deus castiga, Deus faz justiça, e eu agradeço, mas eu já tive 2 respostas ontem com relação às orações de vocês. Então, irmãs, vale a pena nós levantar de madrugada, clamar ao Senhor, orar, porque a justiça é só dele. E ele ama todos nós igualmente. Às vezes nós queremos fazer a nossa justiça, mas não é a nossa, é a dele que é perfeita. Então, vamos confiar, continuar orando, confiar no Senhor Jesus. Olha, muito obrigada mesmo, eu estou assim, maravilhada com a mensagem de ontem, a mensagem de hoje, as orações dos irmãos e como Deus age na nossa vida e na vida dos seus filhos, né? E grandes coisas tem o Senhor para fazer por nós aqui na terra, na pregação do Evangelho. Amém. E Aponira, minha querida, você pode fazer a oração final para nós? Deus seja louvado, viu, Rosângela? Irmãos, vamos copiar os pedidos de oração para nós orarmos durante o dia. Nossas irmãs colocaram os pedidos aí e vamos copiar para nós ficarmos em oração? E não esqueça de orar pelo nosso curso hoje, para que todos absorvam e aprendam, sabe, para servirmos, né? E Rosângela, eu ontem eu não entrei porque eu passei numa noite em oração, e a noite que eu passo em oração eu não consigo participar da sala, né? Que aí eu já vou dormir bem cedinho. Mas eu estava em oração por você, porque você tinha me pedido no privado. Então, seguimos juntas em oração. Irmãs, eu sei que a gente não pode, né, fazer bom, na infância eu aprendi como figa, mas eu tô aqui tomando meu café da manhã debaixo do pé de manga, com muita manga, ouvindo as considerações e já me alimentando. Amém, amém. Logo, logo todos nós estaremos no campo, se Deus quiser, né? Vamos continuar em oração. Iapo? Oi, Irani. Você pode fazer oração? Sim, só um minutinho. Tá. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós estamos aqui de joelhos, Senhor, agradecidos por essa mensagem de hoje, porque mais uma vez o Senhor conduziu essa sala, o Senhor trouxe aqui o mensageiro para tocar nos nossos corações, Senhor, com a Tua palavra, com a fonte de água viva que nos lava, que nos transforma. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E nós pedimos, Senhor, que nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos, Paizinho querido, refletir a Tua glória aqui nessa terra, e por isso nós estamos aqui todas as manhãs buscando comunhão contigo. Nós estamos, Senhor, buscando a Tua presença. Pai querido, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, todos os pedidos que aqui foram colocados. Por favor, Pai, nós temos aqui alguns outros, Senhor, pedidos que não foram escritos, mas que estão guardados em nosso coração, que o Senhor venha a tomar cada um de nós aqui, Senhor, com as nossas necessidades. Eu peço também, Senhor, que o Senhor vá de encontro a Cesiane e o seu grupo ali onde elas estão, porque elas estão investindo tempo, Senhor, os seus recursos materiais, físicos, mentais, espirituais na Tua obra, Pai. E que o Senhor nos capacite a cada uma de nós para que possamos ir buscar, trabalhar para Ti, Senhor, fazer a Tua obra aqui na terra, porque esse mundo jaz no maligno e nós queremos ir para casa. Paizinho querido,
Eu te peço, Senhor, que agora, ao nos despedirmos, que o Senhor permaneça com cada um de nós. Muitas de nós vão para o trabalho, outras vão trabalhar em casa, outras de nós temos outros compromissos, mas que o Senhor tome em tuas mãos cada uma das nossas atividades de hoje, Pai. E que o teu Santo Espírito seja o nosso guia. Que o teu Santo Espírito possa orientar as nossas escolhas em tudo que formos fazer, para que a gente possa afastar, rejeitar as sugestões de Satanás em nossa vida, para que a gente possa afastar o pecado de nós, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos dotou com o poder moral de escolha, e nós queremos escolher unicamente servir a Jesus nesse dia. Em nome de Jesus eu peço, entrego tudo em tuas mãos, despeço-me das minhas irmãs, pedindo que o Senhor nos traga aqui de volta amanhã pela manhã. E é pela cruz, pelo sangue derramado, é que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Queridas irmãs e irmãos, a Kézia já não está mais na sala para compartilhar o hino, então eu vou me despedir de vocês aqui agora nesse momento. Desejo um bom dia para todos, que o Espírito Santo seja conosco e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Deus.